Passamos agora ao primeiro painel deste seminário, que vai debater o tema da mobilidade ativa em Portugal. Convidamos ao palco o moderador José Perigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, e os oradores Carlos Lopes, diretor da Unidade de Prevenção e Segurança Rodoviária da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Rui Velasco, diretor de Serviços da Direção de Serviços de Estudo, Avaliação e Prospectiva do Instituto de Mobilidade, da Mobilidade e dos Transportes, e Frederico Venâncio, diretor de Micromobilidade da Bolsa. Bom dia. Eu queria deixar de começar por agradecer o convite que me foi feito para ver a Ana Tomás, a quem eu agradeço, quer ao MAI, quer à NSF, para melhorar esta primeira mesa redonda, que, como foi dito, tem 3 oradores: Carlos Lopes, diretor da Prevenção e Segurança Rodoviária da ANSF, Luís Lúcio, diretor de Serviços de Estudos, Avaliação e Prospectiva do IMT, e Frederico Venâncio, diretor de Micromobilidade da Bolsa em Portugal. Foi-lhes dado 7 minutos de intervenção a cada um. Estamos já a começar com cerca de meia hora de jogo. Cano a cano, mas vou-lhes pedir que, enfim, é a vantagem também das apresentações serem curtas, permitir um pouco mais de tempo para discutir as apresentações. Este primeiro painel trata-se da mobilidade ativa em Portugal. Qual é, digamos, o ponto de situação? E eu gostava de dar, então, a palavra ao Carlos Lopes. Bom dia a todos. Já muito foi dito sobre este tema, este Primeiro-Ministro, que é o Presidente da ANSF, que nos deixa, digamos, preocupados com o que é que nós podemos ajudar. Vamos tentar ter mais alguma coisa e, obviamente, eu vou falar na perspectiva da segurança rodoviária que tem sobre, digamos, a mobilidade. E vou, portanto, dar alguns dados nacionais, alguns dados nacionais, aquilo que tem sido feito e, sobretudo, aquilo que nós precisamos fazer. Como já foi aqui referido, a tendência atual para apostar nos meios de mobilidade ativa é incontornável e responde, digamos, a duas grandes questões: a questão ambiental e a questão da saúde pública, que é decorrente, digamos, da maior atividade. Contudo, temos números que nos fazem pensar muito. Portanto, entre 2015 e 2019, como vi ali, morreram 629 pessoas que se deslocavam na pé ou na bicicleta, o que representou 46% das vítimas totais, isto dentro das modalidades, obviamente. A estratégia de mobilidade ativa, ciclável
digamos, da IFP, prevê um aumento da cota modal de 1% para 7,5%. Ora, admitindo que vamos ter sensivelmente o mesmo risco, isso implica que vamos ter um aumento de cerca de 6 cientistas mortos por ano. Isto, de facto, é um número assustador. E, de facto, os peões ciclistas são, de facto, os seres mais vulneráveis, sobretudo quando o ambiente não os protege, digamos, dos veículos motorizados. Isto podemos ver neste primeiro quadro que está aqui, que podemos comparar, digamos, a taxa de mortalidade comparada com os carros relativamente aos peões e aos ciclistas. Isto em termos de taxas de mortes por 100 milhões de minutos e por 100 milhões de quilómetros. E como podem ver, são diferenças abissais. Contudo, na vida existe o reverso de andar. E se pensarmos no sentido inverso, ou seja, se nós pensarmos no risco de morte provocando relativamente aos outros utilizadores da via, veem que, digamos, a lógica é exatamente ao contrário. Ou seja, quem anda de bicicleta não causa risco aos restantes modelos. A Comissão Europeia, e isto está previsto aqui, diz uma questão que para nós é fundamental. É que a segurança deve ser conferida em primeiro lugar em termos das prioridades. É a prioridade máxima. Contudo, como é que nós pensamos, como é que conseguimos implementar isso? Através de uma abordagem do sistema seguro, que já foi visto e citado, sendo fatores críticos do processo de identificação dos problemas a partir de dados e com medidas baseadas em evidências e metas quantitativas e uma clara responsabilização das entidades envolvidas na execução dessas medidas. Este, no fundo, é a receita que dá para tudo, que é a segurança rodoviária, mas que na mobilidade ativa tem para aqui muita verdade. No passado, a ANSR desenvolveu um plano de proteção regional e de combate aos atropelamentos em 2018, no qual se fazia um diagnóstico aos municípios território continental e se preconizava a elaboração dos planos de acordo com metodologias de fixação de metas. Infelizmente, este plano não teve um impacto que seria desejável e isso, como diz aqui o Banco Mundial, refere, digamos, infraestrutura segura para os peões e para os ciclistas, de facto, não é algo que seja muito óbvio para os decisores. Isto porque o investimento na mobilidade ativa é muitas vezes visto como um ónus económico e, por outro lado, a mobilidade ativa é muitas vezes também encarada como uma função meramente recreativa, quando de facto tem um papel importante, e vamos ver mais à frente, naquilo que é o sistema global de transportes e de mobilidade. E de facto, como diz aqui no último parágrafo deste slide, esta mobilidade ativa tem um papel muito importante na atividade económica e vai ter cada vez mais. Teria que, obviamente, falar de sinistralidade, apesar do próximo painel se debater exatamente sobre esta questão da sinistralidade, e aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Ministro é bem verdade, existe, digamos, uma típica notificação dos acidentes com bicicletas e com micromobilidade, pelas razões que são consabidas, e isso, de facto, lançou um grande desafio à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, como o Sr. Ministro disse, e então procurámos outras fontes, para além das entidades fiscalizadoras, fomos buscar dados à Administração Central do Sistema de Saúde, as pessoas que ficam internadas, e também o INEM, que contactámos e que num painel posterior vai apresentar esses dados. Iremos também, proximamente, celebrar um protocolo com o hospital, no sentido de obter informações mais detalhadas relativamente às funções contra os doentes. A nível internacional e a nível europeu, como podem ver nestes dois slides, aquilo que assistimos é um pouco aquilo que também se passa cá em Portugal. Existe, de facto, muito pouca informação consolidada relativamente a esta sinistralidade com micromobilidade.
Contudo, está previsto, a nível digamos, da base da europeia e também cá em Portugal, que isto seja consolidado e que seja desenvolvido. E então, qual é que é o impacto que a mobilidade solar tem na sinistralidade em Portugal? Como podem ver aqui por este gráfico entre 2012 e 2021, que são os dados mais recentes que nós temos, aqui podemos ver que é que digamos, o peso dos peões tem diminuído e a parte dos sítios tem aumentado, isto quer em termos de modos, quer em termos de peritos gráficos. Quando vemos o escalomentário, encontramos aqui dois picos, menor de 14 anos e maior de 75. Quando nós comparamos com os outros países europeus, a média é mortes por milhão de habitantes, e aquilo que vemos, portanto, relativamente aos municípios, é que temos uma taxa inferior à média, temos também pouca utilização, e isso registra-se quer em 2012, quer em 2020. São aqueles dados mais recentes que temos para comparar com a Europa. Relativamente aos municípios, e aqui com uma base 100, aquilo que temos visto, portanto, em termos de acidentes, Portugal está a aumentar o número de acidentes com municípios, portanto, está, de facto, é uma medida que, digamos, os municípios estão a entrar no sistema de transporte. O mesmo se passa com menos discussão no nível europeu. No que diz respeito aos acidentes mortais, aquilo que vemos é alguma estabilização a nível da Europa e um decréscimo no que diz respeito a Portugal. Quando vamos aos peões, aqui o que vemos é ligeiramente diferente. Temos valores médios, digamos, superiores à média europeia, quer em 2012, quer em 2020. Eu irei em seguida, irei passar aqui alguns slides sobre um estudo muito recente sobre micromobilidade que eu encontrei, que é de dezembro de 2022, e que me parece que deve constituir uma boa base para refletir um bocadinho mais sobre este tema. Portanto, foi feito um ensaio com cerca de 14,5 milhões de viagens, incluindo 23 mil trotinetes. Portanto, a viagem média era 2,2 km, ou seja, uma duração de 14 minutos. As distâncias médias percorridas foram entre aquilo que normalmente os peões andam e aquilo que as bicicletas andam. Há aqui uma conclusão que deixa alguma preocupação e que é de ponderar, é que, de facto, a poupança de tempo, o que é que conduziu? Conduziu que 42%, isto é baseado no inquérito às pessoas, 42% das pessoas disseram que se não tivessem utilizado a trotinete teriam ido a pé. 21% teriam utilizado o carro ou táxi, 18% transporte público, 10% bicicleta e 9% não teriam ido. Isto é a evolução que se registrou ao longo do período do teste, portanto existem aqui algumas oscilações, mas digamos que os resultados são mais ou menos idênticos àquilo que eu referi. Relativamente à questão da utilização da micromobilidade, também aquela questão do lazer também não é muito verdade, até que vemos aqui que 33% utilizaram a micromobilidade fazendo as deslocações de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Portanto, a micromobilidade, de facto, não é uma mera diversão, é algo que desempenha efetivamente um trabalho e um fator muito importante do sistema de mobilidade. Relativamente, digamos, aos acidentes, 5% dos utilizadores de trotinetes tiveram acidentes, a maioria dos acidentes eram utilizadores inexperientes, a maior parte dos acidentes foi por despiste de condução, a taxa que foi obtida foi de 13 vítimas por 1.600.000 km, o que é sensivelmente 3 vezes superior àquele que é verificado com as bicicletas. Depois também há uma questão que é interessante, neste teste que foram feitos, foram várias cidades inglesas, algumas foram disponibilizadas capacetes às pessoas, noutros não foram. E aquilo que se registra é que, nos casos em que o capacete foi disponibilizado, a taxa de utilização é sensivelmente superior àqueles em que esse acessório de segurança não foi fornecido.
Queria, digamos, também referir aqui, em termos de passagem, só uma ferramenta que foi desenvolvida exatamente para a avaliação dos locais, digamos, preservados e as infraestruturas para a mobilidade ativa, e, portanto, faz uma avaliação de segurança e, com isto, vou começar ao último slide com as conclusões, para deixar o meu amigo mais sossegado. Portanto, em primeiro lugar, quero reafirmar que a segurança é fundamental em qualquer sistema de mobilidade. Isto é incontornável e nunca deverá ser esquecido. A segunda questão que eu queria também sublinhar é que a mobilidade ativa desempenha um papel no sistema de transportes e não é um mero ónus económico. E para lidar com este problema da segurança e mobilidade ativa e o seu previsível agravamento, é necessário uma atitude proativa, como refere a mim, utilizando a abordagem do sistema seguro, sendo fatores críticos de sucesso a identificação do problema, a necessidade de termos informação, para, a partir dos dados, desenvolvermos medidas baseadas em evidência, temos de saber aquilo que, de facto, dá resultado, estabelecer metas e estabelecer responsáveis. Quero só referir, para acabar, um único número que me esqueci de incluir na apresentação, mas que é importante. Que tem a ver com, digamos, o álcool, que é um flagelo da sociedade, mas o impacto que tem nos acidentes com trotinetes. E, portanto, os números que eu vou passar a ler são os seguintes. Portanto, com uma taxa de 0,5 a 1,19, estamos a falar das pessoas vítimas de acidente, as trotinetes, durante 2019, tiveram 7% de pessoas nessas condições, enquanto, de uma maneira geral, tiveram 1%, ou seja, 7 vezes mais. No que diz respeito à taxa de crime, ou seja, 1,2 ou superior, enquanto, no geral, tinha 2%, as trotinetes tiveram 4,7%. Isto é isto que eu quero deixar, exatamente, teremos a oportunidade de debater estas questões na fase final. Muito obrigado. Há aqui bastantes dados para depois podermos discutir um bocadinho. De qualquer maneira, passo a palavra ao Rui Velasco. Julgo que também tem uma apresentação para fazer, Velasco do IMT. Muito bom dia, muito obrigado a todos pela vossa presença. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome do IMT o convite que foi feito por parte da ANSR, agradecer na pessoa da engenheira Ana Tomás este convite para estarmos aqui presentes e sublinhar um aspecto que a engenheira Ana Tomás referiu na sua intervenção, que é justamente a transversalidade da sociedade que aqui está hoje representada, onde nós efetivamente encontramos aqui diferentes instituições da administração central, da administração local, temos também aqui presente a academia, temos também aqui presente associações e nós quando falamos na mobilidade ativa e nesta transformação que estamos a tentar procurar da mobilidade ativa, isto é um puzzle que vamos construindo, mas que só é possível construir com as várias entidades efetivamente a conseguirem acrescentar a sua peça ao puzzle. Há uma tese interessantíssima que foi recentemente publicada sobre justamente o papel que as associações de cidadãos tiveram justamente na promoção da mobilidade ciclável na cidade de Lisboa e como foram fundamentais para começar a mudar a cultura do que é utilizar a bicicleta na cidade de Lisboa. Portanto, a sociedade civil é fundamental o papel que tem também nestas questões de como nós queremos mudar a mobilidade ativa e, portanto, muito obrigado à ANSR por esta visão efetivamente transversal que aqui trouxe de como é que nós podemos refletir sobre a mobilidade ativa e que está presente nas várias sessões. Eu trago aqui 5 destaques muito curtos, porque a nossa intervenção, efetivamente, tem um primeiro período curto de intervenção e depois poderemos falar um bocadinho mais. E, portanto, nestes 5 destaques eu começaria por falar um bocadinho sobre a evolução. Como é que nós estamos, o que é que nós não estamos. E olhando para os dados relativamente recentes dos censos de 2021, nós chegamos à conclusão que, efetivamente, o cenário não é brilhante. O automóvel ligeiro foi o modo que mais aumentou
entre 2011 e 2021. No entanto, importa destacar que a bicicleta foi o segundo modo que mais aumentou, embora esse aumento seja apenas ainda de 0,05%, portanto um aumento ainda bastante incipiente. Por outro lado, as deslocações a pé diminuíram 0,74%. Agora, nós quando olhamos para as estatísticas, é importante também perceber o que é que elas significam e, portanto, há aqui alguns dados que eu gostava de chamar a atenção. Em primeiro lugar, quando nós estamos a falar relativamente a estes dados dos censos, nós estamos apenas a olhar para a população empregada e para os estudantes. O que significa que, por exemplo, quando olhamos aqui para a questão, por exemplo, da utilização do transporte coletivo, não estamos a olhar aqui, por exemplo, para a população reformada, o que, caso efetivamente também tivessem respondido a esta pergunta, trariam aqui alguma mudança relativamente a esta utilização dos vários modos. Em segundo lugar, a pergunta que é feita nos censos diz qual o principal modo de transporte utilizado. E esta questão de qual o principal modo de transporte utilizado, essencialmente tem a ver com o comprimento, com a distância da deslocação efetuada. E logo aí, efetivamente, as deslocações que são efetuadas a pé ou em bicicleta, se forem complementadas, por exemplo, por transporte coletivo, acabam por sair prejudicadas. Portanto, é importante refletir, é importante lembrarmos que o primeiro e último passo das viagens são sempre necessariamente a pé. Quer nós vamos, inclusivamente se formos utilizar o automóvel ligeiro. O primeiro e o último passo são sempre a pé. Portanto, claramente há aqui uma sub-representação do que é que são as deslocações a pé e do que é que são as deslocações de bicicleta. Em segundo lugar, é preciso também olhar um bocadinho para a história. E se vocês conseguem ver no gráfico ali em cima do lado direito, em que se vê a evolução desde 1991 do modo pedonal, transporte coletivo, do automóvel ligeiro. E a verdade é que o automóvel ligeiro tem vindo sempre a aumentar, mas na última década esse aumento efetivamente foi menor do que aquele registrado nas décadas anteriores. Portanto, isto para percebermos o cenário em que estamos relativamente à evolução no sentido de termos um papel maior da mobilidade ativa no nosso sistema de transportes, na forma como nós nos movimentamos nas cidades. Não é efetivamente brilhante, seria mais positivo se tivesse havido um crescimento maior dos modos ativos, mas efetivamente também temos que ter estes aspectos que eu referi em consideração. Em segundo lugar, o segundo destaque que eu queria trazer tem a ver com a infraestrutura. A infraestrutura é fundamental para condicionar a forma como nós escolhemos as nossas escolhas de mobilidade. E, portanto, em termos de mobilidade ativa, um dos elementos fundamentais é, por exemplo, a expansão da infraestrutura. O gráfico que eu trago ali em baixo é a expansão do número de quilómetros de pistas cicláveis na cidade de Lisboa. Não temos, infelizmente, dados como estes para todo o país, mas é algo que também é necessário trabalhar, é efetivamente começar a reunir mais dados sobre estes indicadores para perceber como é que esta evolução se está a realizar. Por cima têm os mapas e é visível a expansão da rede. Mas quando nós expandimos esta infraestrutura, que nos vai criar as condições para nós andarmos de bicicleta, mas não só de bicicleta, também para andar a pé, para haverem zonas de coexistência, e de forma a que efetivamente nos consigamos sentir seguros e consigamos utilizar com confiança todos estes territórios, todos estes espaços onde nós fazemos a nossa mobilidade, há aqui um papel fundamental do planeamento urbano. Portanto, a forma como nós escolhemos a diversidade funcional, a forma como nós promovemos determinados níveis de densidade populacional, são determinantes para as escolhas que nós fazemos. Se nós, efetivamente, morarmos num monte no meio do Alentejo, a nossa escolha de mobilidade será, sem dúvida, diferente do que se morarmos no centro de uma cidade completamente servida por uma rede de transportes. Para além disso, para além desta forma como nós planeamos o nosso território e a forma como nós decidimos expandir esta infraestrutura, também é importante a forma como a infraestrutura é desenvolvida do ponto de vista da sua normalização. E nesse aspecto, numa primeira fase, ainda dentro do Penso 2020, o IMT tem estado a produzir uns normativos para intervenções físicas que visam tornar estas localidades mais seguras, acessíveis, inclusivas e atrativas, atenuando muito dos receios reais ou estimulados. Estas normas estão a ser trabalhadas dentro da NMAP, como uma das medidas da NMAP, e o que vocês podem ver ali do lado direito são justamente os 4 volumes dos guias, que neste momento estão a ser reformulados, portanto irão passar a ter um formato similar ao que vocês já veem em baixo. Houve um novo período de participação pública e uma nova intervenção também para o aprofundamento de alguns aspectos técnicos dos documentos e, em breve, como
resultado de uma das medidas da ENMAP, poderemos ter estas normas que nos irão permitir que não haja descontinuidades, por exemplo, de um município para o outro, quando nós estamos a utilizar a rede ciclável. Depois, o terceiro aspecto, o terceiro destaque que eu queria deixar tem a ver com a micromobilidade à escala nacional, como é que nós pensamos a micromobilidade à escala nacional do ponto de vista da regulamentação. Cá está. E a escala nacional é aqui uma das peças, aliás, são várias das peças, porque há várias entidades a intervirem a este nível, mas há aqui vários pontos onde efetivamente pode haver esta intervenção. E logo o primeiro tem a ver com a definição clara e inequívoca de micromobilidade. Falávamos aqui ainda antes da sessão dos limites cinzentos entre mobilidade ativa, entre modos suaves. Portanto, há aqui ainda aspectos de definições que efetivamente têm que ser aprofundados. Segundo, prende-se também com a definição e a adoção dos requisitos técnicos dos próprios veículos, o sistema de aprovação dos veículos, portanto, isto são também aspectos fundamentais que ainda têm que ser tratados. Os princípios de planeamento, já aqui falámos, e depois a parte também do registro da atividade económica, o registro dos operadores, poder ou não existir e de que forma é que poderá existir um sistema de registro dos veículos. Depois, alguns aspectos que deverão ser comuns a todo o território nacional, uma questão de uma idade mínima a conduzir os veículos de micromobilidade, outros critérios de habilitação que os condutores destes veículos possam vir a ter, e outros aspectos, como, por exemplo, clarificar a utilização do capacete, outros dispositivos de segurança, a eventual obrigatoriedade de seguro. Portanto, há aqui um nível nacional relativamente ao qual nós temos que pensar esta micromobilidade e, efetivamente, este evento é um dos momentos importantes deste pensamento de como é que nós queremos, efetivamente, proceder a esta regulamentação. Mas, e como também já foi aqui apontado anteriormente, até pelo Sr. Ministro, esta intervenção ocorre a vários níveis e tem que ser articulada aos vários níveis. E, portanto, a escala regional e a escala local, que têm um outro conhecimento do território e que, efetivamente, conseguirá também, em função das especificidades onde, efetivamente, esta micromobilidade será utilizada, poderá ter medidas, para já, ao nível da gestão do espaço público, da definição das áreas de circulação, das zonas de geofencing, onde é e quantos é que deverão ser os pontos de partilha, relativamente ao estacionamento, relativamente à velocidade e, inclusivamente, à própria fiscalização de como é que é utilizada este espaço público. Em segundo lugar, a esta escala também é fundamental a articulação entre as autoridades regionais e locais e os operadores para conseguir efetivamente definir, em termos de contingentes, redistribuição, recolha, horário da utilização destes serviços de mobilidade, a manutenção, a questão das tarifas. Portanto, aqui claramente são temas que deverão estar à mesa deste debate entre operadores e autoridades regionais e locais. E, por último, também bastante importante, a questão, efetivamente, dos dados, como é que é efetuado o reporte, justamente para nós conhecermos como é que este fenómeno, efetivamente, decorre no terreno, para podermos ter uma intervenção que não seja uma intervenção só inicial sobre o tema, mas uma intervenção que consiga ser adaptativa em função da evolução da utilização dos vários dispositivos de micromobilidade. Por último, refletirmos um pouco, estamos a fazer todo este processo enquadrado em quê? Qual é a nossa visão? Onde é que nós queremos chegar? E relativamente a isto, eu acho que, efetivamente, os dois documentos que acabam por ser fundamentais acabam por ser a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Ciclável e a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Pedonal. E se nós observarmos ali, nós temos objetivos, metas que são efetivamente ambiciosas, quer no aumento da cota modal de viagens em bicicletas e de deslocações pedonais, e a cota modal de viagens em bicicletas deverá chegar aos 7,5%, como já aqui foi referido, em 2030. E isto é uma mudança muito grande, efetivamente, na forma como se faz a mobilidade nas nossas cidades, e também fora das cidades, mas sobretudo nas cidades. Aliás, a cota modal das viagens nas cidades ainda é superior, é 10%. E a própria extensão da infraestrutura, a extensão total de ciclovias. Ainda na parte da mobilidade pedonal, para além da própria cota modal das locações pedonais, interessa-nos também esta reformulação do espaço público, que nós já aqui tínhamos referido, para que ele possa efetivamente ser utilizado por todos. E há aqui um terceiro aspecto que também é fundamental, porque nós há bocadinho, quando falamos na transversalidade, falamos de uma série de aspectos, mas efetivamente, se calhar não puxamos tanto para cima como seria de puxar a parte da saúde.
que tem uma participação fundamental em tudo o que é a mobilidade ativa, porque efetivamente com esta mudança, esta diminuição do sedentarismo e esta mudança para uma mobilidade ativa, não só tem vantagens ao nível de efetivamente da utilização do espaço urbano, um conjunto de vantagens associadas à mobilidade e aos transportes, mas do ponto de vista da saúde das pessoas é uma mudança fundamental. E, portanto, chegamos a esta visão das duas estratégias que estão associadas uma à outra, que um país orgulhosamente ativo, como diz a ENMAC, pedalar é uma atividade segura. Cá está, mais uma vez, a primeira palavra a surgir é justamente a questão da segurança, amplamente praticada, constituindo uma opção de mobilidade acessível e atrativa, que maximiza os benefícios para a saúde, para a economia e para o emprego, para o ambiente e para a cidadania. Enquanto na parte da Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Pedonal, nós vamos, efetivamente, apontamos para tornar Portugal um país onde andar a pé seja uma opção de mobilidade cotidiana atrativa e segura, mais uma vez a segurança a surgir aqui neste primeiro patamar, contribuindo para uma vida ativa, saudável, feliz e sustentável. Portanto, isto é efetivamente o objetivo, é a visão onde nós queremos chegar a 2030. E, para lá chegarmos, vamos todos ter que participar e, portanto, estes momentos em que estamos conjuntamente a refletir sobre o tema acabam por ser bastante importantes. Para terminar, gostaria apenas de vos deixar aqui com esta imagem, apenas para deixar aqui também uma janela um bocadinho aberta, um bocadinho ao lado, aberta ao futuro, que é esta imagem, efetivamente, foi um quadro que foi produzido por uma ferramenta de inteligência artificial que é o DALL-E 2. E foi produzido de propósito para este seminário, introduzindo palavras como mobilidade ativa em Portugal, incluindo bicicletas, pessoas a andar a pé. E a inteligência artificial, a imagem que nos deu, portanto, um computador a olhar para isto e refletindo sobre estas palavras, dizendo a nossa imagem de mobilidade ativa é isto. E para além do interesse da produção de imagem, fica aqui também uma janela aberta que é, e se calhar uma ponte de ligação já para o que iremos ouvir a seguir, que é, nós cada vez mais vamos necessitar também de ferramentas complexas que nos permitam a utilização de dados, e os dados são fundamentais para a forma como vamos gerir todos os aspectos da mobilidade, e na mobilidade ativa também serão claramente fundamentais, e precisamos de ferramentas, efetivamente, que nos permitam gerir esta riqueza, este manancial de dados que vamos ter para gerir a mobilidade ativa. Pronto, muito obrigado. Vamos a isso? Claro que sim. O Frederico Venâncio, que é diretor da micromobilidade da Bolt em Portugal. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É ótimo vermos este tipo de iniciativas a acontecer, porque essencialmente estão aqui todos os atores que vão ter um papel relevante para o que é o futuro da mobilidade ativa em Portugal. Eu vou ser muito conciso na minha apresentação também por questões de tempo e eu optei por focar-me aqui em 3 pontos principais. O que é a Bolt em Portugal, o que é que já aqui fazemos, onde é que estamos, de um ponto de vista puramente operacional e de segurança, e para onde é que caminhamos, ou seja, como é que nós vemos o futuro da segurança nos veículos que nós temos. Bolt em Portugal, neste momento, e iniciamos as nossas operações em 2020, já temos 15 cidades onde temos os nossos serviços de micromobilidade, e, portanto, isto revela aqui uma clara integração e uma clara aceitação por todos os cidadãos daquilo que são os nossos veículos. O segundo ponto, mais uma nota pessoal e aqui muito partilhada no nosso escritório em Portugal. Portugal é um dos países que tem praticamente todos os serviços que a Bolt tem, quer ao nível de micromobilidade, quer ao nível de ride-hailing, food, business, portanto, congratulamos muito com esta informação. Por fim, o ano passado já evitámos 1,6 milhões de quilos de emissões de CO2 nos nossos veículos de micromobilidade. Como dizia, de um ponto de vista de segurança e operações, onde é que nós estamos? Neste momento, aquilo que temos para oferecer aos nossos utilizadores, e são ferramentas em constante desenvolvimento e algumas numa fase muito ainda inicial de piloto, temos o nosso Bolt Blog, informações na nossa aplicação e no nosso website, onde todos os utilizadores podem ver quais é que são as recomendações para a utilização nos nossos veículos, uso de capacete, quais as vias onde podem circular, estado do veículo e alguns guias de boas práticas. Temos também, e hoje já ouvi aqui, em relação à idade dos acidentes e à frequência de utilização das trotinetes, o modo iniciante. E o que é o modo iniciante? Qualquer novo utilizador de um modo suave Bolt
tem um número limite de viagens onde vai obrigatoriamente ter de fazer aquelas viagens com uma velocidade reduzida. Para quê? Para promover uma melhor integração e uma adaptação mais suave ao veículo. Terceiro ponto, ainda em piloto, algo que também já aqui ouvi hoje e para a Volta é uma preocupação muito importante, um teste de reação cognitiva. E o que é este teste? O teste de reação cognitiva está ativo durante o período da noite e, basicamente, quando um utilizador tenta utilizar uma trotinete, nós vamos fazer algumas perguntas e alguns testes ao próprio utilizador, mexendo no próprio equipamento, para tentar fazer aqui algum despiste, nomeadamente de álcool. É um projeto piloto, os nossos equipamentos têm uma dimensão reduzida, portanto, a implementação é algo difícil, mas estamos a trabalhar e já está ativo. Por fim, o mais conhecido, os Mandatory Parking Zones, o geofencing, tudo aquilo que são as áreas operacionais onde os nossos veículos podem efetivamente circular, onde podem parar, todas essas informações que normalmente, diria sempre, em concordância com os municípios onde já trabalhamos. Importante deixar aqui uma nota que, por muita tecnologia que nós tenhamos, do ponto de vista de marcações de mapas, proibições, slow zones, speed limits, é muito importante também aqui a parte de infraestruturas. Termos infraestruturas que permitam cada vez mais os utilizadores circularem em segurança e, obviamente, potenciarmos aqui a utilização destes veículos. E neste ponto aproveito para dar uma nota muito recente. Há cerca de 4 meses instalámos a nossa primeira charging dock em Setúbal, uma área onde nós não tem uma frequência de utilização sequer comparável com outros municípios, nomeadamente Lisboa, e reparámos que nos primeiros 4 meses tivemos mais de 25 mil viagens. O que é que isto quer dizer? Que uma charging dock num ponto que faz ligação com barcos e autocarros tem uma assentação gigantesca e que o cidadão realmente tem a necessidade de fazer esta primeira e última milha e, portanto, congratulamos com isto e, desde já, mostramos a nossa disponibilidade para instalar quantas charging dock nos permitirem, porque realmente faz sentido, não só para o utilizador, mas para a própria organização da cidade. Speed limit, os nossos veículos estão limitados a 25 km/h. Mais recentemente em Lisboa iremos passar para 20, tendo em conta o memorando recentemente assinado, e as charging docks, como já tive a oportunidade de comentar. Para onde é que vamos? Para onde é que vemos o futuro em segurança dos nossos equipamentos? Como foi dito ainda agora, tecnologia, sem dúvida, vai ser fundamental para potenciar e para potenciar a segurança e evitar qualquer tipo de incidentes e, portanto, eu coloquei aqui este pequeno vídeo que é já uns testes que nós já iniciamos, que basicamente é um parqueamento obrigatório analisado através de inteligência artificial. No final da viagem, o utilizador tem obrigatoriamente de tirar um vídeo à fotografia e o algoritmo vai ler o piso, a zona, a envolvência e vai dizer se efetivamente aquela trotinete pode ou não ser ali estacionada. Isto vai permitir evitar os casos de mau estacionamento que infelizmente continuamos a analisar. Tandem Rhythm Detection. O que é isto? As trotinetes são para um utilizador, não são para 2, nem para 3, nem para 4. Portanto, a Volt está, neste momento, também em piloto em alguns mercados, a implementar esta ferramenta que detecta qual é o número de utilizadores que estão em cima de uma trotinete. Se tiver mais que um utilizador, a trotinete vai entrar em slow mode e vai gradualmente reduzir a velocidade até parar completamente e estar um único utilizador. Sabemos que também é um dos problemas que temos tentado e, portanto, investimos nesta área. Detecção de queda de veículo, ou seja, quando um veículo está tombado, quando o veículo está caído numa estrada, dispara uma tarefa no nosso sistema e uma das nossas equipas, alguém da Patrol, vai fazer aquela tarefa e pôr o veículo em condições, ou ainda, também pensamos nesta solução, premiar utilizadores que proativamente coloquem as trotinetes direitas ou bem estacionadas, se for esse o caso. Tudo o resto, áreas operacionais com ainda mais detalhe, ou seja, essencialmente a detecção de passeios, algo que estamos a investir muito e queremos ter implementado o quanto antes. E os dois últimos pontos, um já referenciado, mas um que eu também acho muito importante, que é a questão da sensibilização. Ou seja, nós temos um plano muito forte de sensibilização para os próximos anos e acho que aqui estão todas as entidades que podem partilhar connosco esses planos e fazê-los em conjunto connosco. E, claro, infraestruturas, bike lanes, ciclovias, nomeadamente charging docks, são infraestruturas que realmente fazem sentido para a micromobilidade, potenciam a integração dos sistemas multimodais, portanto, a Volt está disponível e aqui estamos para toda essa integração e esse potenciar de tecnologias.
Prioridades para 2023. Desenvolvimento tecnológico, claramente, em todas aquelas soluções que vos apresentei. Sensibilização e infraestruturas. Há aqui um ponto que eu vou referenciar que não depende só de nós, mas a regulamentação é muito importante também para podermos operar com segurança e alguma tranquilidade. Portanto, também deixo aqui esse reto, que efetivamente estamos e temos tido conversas muito construtivas nesse sentido, e acrescentando esse ponto aqui, diria que é o fundamental. Obrigado. Pá, você devia estar aqui no meio, pá. Muito obrigado pelo esforço que foi feito para comprimir ao máximo as vossas apresentações. E eu dou vários, antes de passar diretamente para a assistência, as questões que quiserem levantar. Eu gostava de sublinhar aqui duas outras coisas que foram faladas e que considero particularmente importantes. Uma tem a ver com as infraestruturas e com a qualidade da infraestrutura. Nós somos perfeitamente adeptos das auditorias de segurança rodoviária às infraestruturas em meio urbano, nomeadamente às novas infraestruturas relativas às ciclovias e aos caminhos, portanto, que servem fundamentalmente as bicicletas e as trotinetas. Choca-me ver uma ciclovia em cujo limite são blocos de betão. Se uma pessoa, por qualquer razão, cai, despista-se, e hoje é sabido, em todos os estudos feitos na Europa, que esse é a maior causa de acidentes com este tipo de veículos, eu pergunto se, enfim, não pergunto, afirmo que uma pessoa a despistar-se e bater com a cabeça num bloco de betão que ladeia uma ciclovia é um disparate e é muito perigoso. Portanto, esse é um problema que considero particularmente importante. Uma outra questão é de que toda a mobilidade ativa ou a micromobilidade, para incluir as trotinetas, é particularmente importante para desenvolver e facilitar a mobilidade, nomeadamente urbana. Aquele dado que o José Carlos Lopes falou ao princípio, em que diz que se aumentasse a curto prazo um volume de circulação global de 7,5% do país e 10% nas vias urbanas, na elaboração do Plano Nacional de Prevenção de Segurança Rodoviária, plano estratégico, que teve o apoio do meu amigo Fred Wegmann, que é talvez das pessoas mais conceituadas na Europa em termos de segurança rodoviária, e que é holandês, e portanto é indiscutível, não é suspeito de não defender o uso das bicicletas. Chamam-nos a atenção que com o atual sistema uma alteração rápida nesse sentido levaria seguramente ao aumento de 100 mortes por ano nos utentes desse tipo de veículos. Portanto, é preciso pensar muito calmamente e muito seriamente naquilo que se faz para evitarmos essa situação particular. Finalmente, nós temos participado, nós agora, Prevenção Rodoviária Portuguesa, temos participado desde 2015, creio eu, Alain, no ESRA, que é um consórcio europeu, que começou por ser europeu, hoje em dia já tem países de todo o mundo,
e que visa, digamos, as opiniões, as atitudes e os comportamentos autodeclarados sobre um conjunto muito alargado de itens, entre os quais a mobilidade e depois um conjunto de problemas de segurança rodoviária. O último inquérito que foi feito foi, se não me engano, em 2019 ou 20, 18, e vai ser agora feito um em 2023, com um alargamento já do número de países bastante grande. O último foi feito na Europa por 20 países europeus. E, nessa altura, nós éramos aquele país que menos utilizava a bicicleta como a primeira opção do meio de transporte. A bicicleta, vinda de trotinetas, ainda não se falava assim tanto. Vai-se falar mais. Enquanto, por outro lado, éramos o país que mais utilizava o automóvel particular como meio de transporte, e estou a falar a utilização nos últimos 12 meses, no mínimo de 3 a 4 dias por semana. Os ingleses, que juntamente com Portugal eram daqueles que menos utilizavam a bicicleta, ou que menos utilizam ainda, enfim, não tenho a certeza, mostrou aqui, se não me engano foi o Carlos Lopes também, os dados de um estudo feito relativamente à utilização destes meios suaves, que substituíam que tipo de meios. Realmente, eu acho que era muito importante nós garantirmos que esses meios suaves substituem o uso do automóvel. Naquele estudo, apenas 20% substitui o meio do automóvel, enquanto há uma queda muito grande no andar a pé e na utilização do transporte coletivo. Eu incluo aqui o transporte coletivo porque, em termos de mobilidade sustentável, não se pode deixar de lado o transporte coletivo. É, de longe, o meio mais seguro e, muitas vezes, deve ser até complementado, digo eu, com a utilização dos meios da micromobilidade. Era muito importante nós sabermos que, quando estamos a aumentar a utilização da bicicleta ou das trotinetas, estamos a aumentar à custa de que meio de transporte? Porque se estivermos a aumentar à custa do transporte pedonal, acho que não ganhamos nada com isso, ou ganhamos muito pouco, nada. Se substituirmos o transporte coletivo, em termos de mobilidade ativa, e eu aqui chamo bicicleta e peão, ganhamos, mas em termos globais de segurança rodoviária, de mobilidade sustentável, não ganhamos grande coisa. Ganhamos sim, realmente, se retirarmos automóveis para a substituição. Eu acho que era fundamentalíssimo fazermos este estudo para realmente sabermos e fazermos os ajustamentos que acharmos mais interessantes. Não sei se alguém da assistência ou aqui do meu painel quer pronunciar sobre estes temas ou não. Não sei se está deixado. Bom dia a todos. Acho que conseguem ouvir bem. Sim. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pelas apresentações e também pela moderação, pelo engenheiro José Trigoso. Eu tenho uma pergunta que é um bocadinho provocatória ou provocativa e que tem a ver com este tema que nós estivemos aqui hoje a discutir. Eu acho que nós temos aqui um desafio enorme, sobretudo na gestão futura, atual e futura, das nossas cidades. Eu perguntava se vocês consideram possível criar um equilíbrio
e criar um ambiente onde o convívio entre todas estas diferentes modalidades de transporte seja possível, ou se necessariamente algum deles vai ter que ser retirado desta equação. Conseguiremos nós, enquanto sociedade, enquanto comunidades, chegar a esse equilíbrio, ou pensam que vai ser muito difícil e que se calhar é um objetivo um bocadinho utópico? Para quem quiser responder. Eu dou aqui o pontapé de saída. Eu, pelo que eu ouvi hoje do representante da Bolt, acho que é possível, através de meios tecnológicos, conseguir uma melhoria muito substancial na segurança desse tipo de veículos. Julgo que nas bicicletas, nomeadamente nas bicicletas elétricas, tal também será possível, mas para isso eu lanço aqui um desafio também à fiscalização. Nós temos uma legislação em que diz que a velocidade máxima com a ajuda do motor elétrico deve estar limitada a 25 km/h. Nós sabemos que há vários países que têm 2 níveis, um outro de 45 km/h. Nós, em Portugal, temos muitos veículos desses em circulação. Em Portugal não sei, em Lisboa temos muitos veículos desses em circulação. A legislação portuguesa é um bocado bruta nisso, porque diz que aqueles que forem acima de 25 km são apreendidos. Não é fácil. Os holandeses, por exemplo, resolveram fazer a comparação, não, integram essas bicicletas elétricas cujo motor auxiliar permite chegar aos 45 km/h com a ajuda do motor, e passaram-nos a considerar ciclomotores, com todas as consequências que daí advêm: carta, capacete de ciclomotor, etc. E estou a falar dos holandeses, não estou a falar que é quem usa mais este tipo de veículos. Basta andar na cidade de Lisboa para ver que há muitos veículos, nomeadamente esse tipo de bicicletas, e nomeadamente a distribuição dos Ubers e das Globos, etc., que andam a velocidades dessas e muitas vezes quase nem precisam de pedalar, que aquilo arranca logo a velocidades superiores. Julgo que era importante ver isso, porque uma coisa é ter um embate, digamos assim, uma queda a 25 km/h, e outra completamente diferente é ter a 45 km/h. Acho que era bastante importante também ouvir-me falar aqui em reduzir a velocidade em parque da rede rodoviária urbana para 30 km/h. Nós já temos, felizmente, algumas zonas onde isso acontece, mas, por exemplo, faz uma certa confusão termos a mesma velocidade permitida, sei lá, na Avenida 5 de Outubro ou na Avenida Lusíadas. É preciso compreender o que as pessoas sentem e pensam e adaptar o mais possível a velocidade de limite máximo a esse tema. Um outro, finalmente, antes de passar já aqui, um outro tema é que, na prática, quando nós temos uma velocidade máxima urbana de 50 km/h, na realidade, começa a doer a partir de quando vamos aí a 74 ou 75. Porque é a partir daí que a gente garante que o veículo ia pelo menos a 70. E, portanto, só a partir daí é que há como consequência a inibição de conduzir. E parece-me que isso é um exagero brutal.
pessoa andar a 70 e tal quilómetros em muitas das vias urbanas, é uma coisa completamente diferente. E temos realmente que nos convencer que a inibição de conduzir, nomeadamente no meio urbano, os excessos que levam a essa inibição de conduzir deviam ser claramente reduzidos. Eu até aceito os excessos nas autoestradas, já aceito pouco, ou para dizer que não aceito tanto, não aceito mesmo, nas estradas fora das localidades, que normalmente têm 90 e que só a partir dos 120 e tal é que têm inibição de conduzir, e a generalidade das pessoas, a não ser quem tenha realmente muitas dificuldades, e há muitas, mas há quem não tenha, vai e viola com muita facilidade essas velocidades, porque apenas tem como consequência o pagamento de uma coima. E, portanto, temos que pensar em reduzir os excessos de velocidade, quer em meio urbano, quer nas vias não urbanas, não autoestradas, que são realmente onde a maioria dos acidentes acontecem. Nunca nos podemos esquecer que Portugal, pelo menos dentro da Europa Ocidental, é o país com maior percentagem de mortos verificados nas vias dentro das localidades, relativamente à totalidade de vítimas mortais. Julgo que mais do que nós, só a Roménia, enfim, são países que não é muito cómodo comparar. Não sei se... Eu gostava de falar qualquer coisa sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria dizer algo que, na preparação desta coisa, eu deparei-me com algo que tem a ver com as palavras, e as palavras muitas vezes têm grandes pesos. E, há muito tempo atrás falava-se em transporte, hoje em dia fala-se em mobilidade. Transporte é algo que se faz, a mobilidade é algo que se tem. Procurando responder à questão que julgo que é muito pertinente da parte da Secretária de Estado, aquilo que eu, em primeiro, tenho que dizer, tenho que fazer uma declaração de intenção. Primeiro, eu sou otimista. Se não fosse otimista, não acreditaria na visão zero e não daria a minha contribuição para o trabalho, ao longo destes anos, para a segurança rodoviária. Aquilo que eu acho sobre esta questão é que, de facto, é uma questão complexa, mas faz-me recordar algo do passado, mais uma vez, que tem a ver com uma alteração que foi feita muito significativa no Código da Estrada relativamente aos direitos dos ciclistas. Eu recordo-me que na altura foi uma revolução, quando se equiparou, digamos, a questão das prioridades aos ciclistas, e lembro-me de estar num fórum como estou aqui, e muitas pessoas se insurgirem das mais diversos fatores. Agora não vou dizer as pessoas, nem vou dizer os setores, mas aquilo que eu ouvi foi: isto vai ser uma desgraça. Quando o Código da Estrada entrar em vigor, isto vai ser um morticínio. Os ciclistas vão ser todos atropelados, porque ninguém vai respeitar a questão das prioridades. E eu disse, depois de um grande burburinho, disse: atenção, nós temos o bom senso. As pessoas regulam-se pelo bom senso. E, neste sentido, tentando concluir a minha resposta, aquilo que eu acho é que, de facto, nós temos um sistema cada vez mais complexo de mobilidade urbana e nós precisamos de algum tempo de nos adaptarmos, mas temos um bom senso. E voltando também à questão de algo que nós dispomos, a partir do momento em que nós disponhamos, de facto, de um sistema de transporte bem elaborado, nós conseguimos, efetivamente, deslocar-nos com eficiência e com segurança, ou ao contrário, com segurança e com eficiência. Eu acrescento que também acredito que os meios podem convergir, claramente. Vejo aqui dois pontos importantes. Primeiro, aceitá-los e vermos estes veículos como parte integrante dos veículos de multimodalidade que temos nas cidades, como se passa muito nos países nórdicos. E segundo, este já é um trabalho mais a longo prazo, repensar as cidades, e um bocadinho no que tocava
o engenheiro José Trigoso, nas infraestruturas necessárias. É um trabalho que leva o seu tempo, mas claramente temos exemplos onde são construídas vias próprias para velocípedes e trotinetes. Em Lisboa já estamos a dar um grande passo nesse sentido, e noutros municípios, mas é preciso trabalhar nesse sentido. Portanto, claramente que sim. Acho que é importante estes 2 pontos que nomeei, e partilhando também aqui um bocadinho a opinião do meu colega Dr. Carlos. Do meu tempo, do que eu me recordo, tudo leva o seu tempo de adaptação, e ainda hoje em dia eu vejo campanhas de sensibilização e fiscalização para o uso de telefone, para o uso de cinto de segurança, e portanto até nos meios de mobilidade suave faz parte, e vamos ter de passar por esse processo para que a integração realmente seja efetiva e suave. Eu, em resposta à pergunta, ocorre-me um anúncio que dava na televisão holandesa, em que efetivamente se via, por exemplo, um tipo a pregar um prego utilizando um maço, uma coisa absolutamente gigantesca, sempre utilizando objetos inadequadamente grandes, e terminava com ele a carregar um embrulho deste tamanho num caminhão de tiro para o transportar. Portanto, o intuito do anúncio era justamente esse, que é: não devemos utilizar ferramentas que não sejam adequadas para aquilo que nós queremos fazer, e portanto na mobilidade claramente eu creio que ainda há espaço para poderem surgir ainda mais outros tipos diferentes de mobilidade. Agora, é fundamental que esses veículos, que esses modos novos que vão surgindo, que sejam, em primeiro lugar, absolutamente seguros para quem os utiliza, e, em segundo lugar, devidamente integrados no todo do sistema de mobilidade e transportes. Mas sim, eu ainda acho que ainda existe espaço, porque ainda há necessidades que neste momento não estão a ser cumpridas. Por exemplo, designadamente quando olhamos para as franjas etárias da nossa população, para os mais novos, para os mais idosos, quando olhamos para pessoas com mobilidade reduzida, há ainda muitas necessidades de mobilidade que se calhar ainda não surgiu a solução mais correta e mais adequada, efetivamente, para essas pessoas poderem usufruir do seu direito à mobilidade. Portanto, acho que aí estamos num momento entusiasmante, que é o momento de surgirem soluções novas, e desafiante para quem faz regulamentação. Obviamente trazem desafios, mas pronto, mas isto também é a parte gira, efetivamente, da regulamentação, e trabalhar com estes temas no dia-a-dia. Bom, fundo. Posso? Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelas apresentações. Eu queria começar por esclarecer o Sr. Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa que os jerseys de betão existem para segregar ciclovias, porque estão lá não para criar perigo, mas para proteger de um perigo maior. Quando as velocidades não são conciliáveis, eles são um mal necessário. Eu posso lhe mostrar, tenho no telefone, uma fotografia de uma ciclovia em Nova Iorque, onde há muito trânsito rodoviário e muito trânsito de bicicletas, e há um caminhão pendurado num jersey destes porque estava lá para cumprir uma função, que é proteger e garantir a segurança e a vida de quem circula também de bicicleta. Essa é a primeira questão. E depois, tentando responder à pergunta da Sra. Secretária de Estado e indo ao encontro do que disse no final da sua intervenção, é possível a convivência. É possível a convivência entre o meio rodoviário, seja ele transporte público, e bicicleta, e, na verdade, até está no seu poder fazê-lo. Ou seja, não pode decretar, como outros governos fizeram, decretar o fim da legionela, mas pode decretar a redução generalizada das velocidades em meio urbano. O Carlos Lopes disse-nos aqui que 629 pessoas morreram. Em que período? Recordo-me só o período. 2015 a 2019. Exatamente. Eu pergunto-me quantas pessoas morreram no mesmo período em incêndios, em cheias, em tremores de terra, que felizmente não tivemos. Isto é um problema de proteção civil muito sério. Segundo a apresentação na Autoridade Metropolitana dos Transportes, a semana passada, o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território disse que 80% das vítimas mortais eram em meio urbano. E, portanto, está nas suas mãos. E não é preciso irmos aos bons exemplos que a Ana Tomás citou, de Helsínquia e de Estocolmo. Aqui ao lado, em Espanha, o limite dentro das localidades já é 30 km por hora. E, portanto, está nas suas mãos. É uma questão de proteção civil. A convivência é possível, mas a velocidade tem que ser adequada. E, portanto, é um apelo que eu aqui deixo, é o meu contributo. Obrigado pela vossa atenção.
Muito bom dia a todos. Jean Ladães, sou secretário-geral da Abimota e sou ex-autarca. E, Sr. Secretário de Estado, no ano de 2050 não há automobilistas. Há veículos nas estradas. Por isso nós vamos todos ter de conviver. Com maior ou menor dificuldade, vamos conviver. E aquilo que nós estamos a assistir neste momento é uma mudança de paradigma. Porque o automóvel foi rei e senhor de todas as deslocações e agora estão a surgir outros meios. Não são piores, não são melhores, são diferentes. E temos de conviver. É preciso haver aqui, assim, muito bom senso para nos entendermos e para criarmos caminho para todos, porque há espaço para todos e a população precisa da colaboração de todos. Mas eu voltava e aqui abordar um outro assunto, é que nós falamos quase sempre nas grandes cidades e falamos aqui nas cidades. Mas Portugal não é só a área metropolitana de Lisboa e de Porto. E o resto do país tem necessidades diferentes. E por isso, nós temos de equacionar as cidades, mas temos de equacionar as deslocações também que são feitas em centros urbanos, como por exemplo, entre Águeda e Aveiro, e que têm de ser equacionados à luz dos novos modos de transporte. E, neste momento, esta confusão que temos, nós já vimos aqui um operador dizer como é que está a tentar resolver e vai resolver e resolve, porque aqueles objetos pequenos, que são os trotinetes, são altamente tecnológicos. E, já numa outra cidade, também utilizo a trotinete, também utilizo a bicicleta, mas numa cidade desloquei-me para um sítio que não reparei que estava fora da zona da trotinete. O que é que aconteceu? Pura e simplesmente ela deixou de funcionar. Eu podia ir, mas tinha de ir com ela à mão, porque ela não tinha o apoio do motor. E como foi aqui dito, as trotinetas podem ser controladas e sabe-se tudo o que elas fazem. Portanto, é só uma questão de colocar ordem na casa. E isto aqui, assim, também, e tenho de dar aqui uma palavra à Câmara de Lisboa, que abriu as portas a novos modelos de locomoção, mas isto passa sempre uma fatura a pagar, são caminhos novos que se estão a trilhar. E, portanto, agora há que ordenar a casa e ter sítios para as bicicletas, ter sítios para as trotinetes, e as operadoras têm facilidade nisso, porque têm sempre um último recurso, que é ir ao cartão de crédito do utilizador da bicicleta. E, portanto, resolvem essa situação. Obviamente que as autarquias têm o poder legislativo. Se não cumpre, rescinde o contrato e resolve a situação. Portanto, nós os métodos temos é de querer atuar e poder atuar devidamente. Já agora, uma sugestão. Eu sou ciclista, às vezes, e faço uma deslocação de casa para o trabalho, em que tem 3 faixas de rodagem. É uma estrada nacional. E, muitas vezes, de um lado tem uma faixa só, do outro lado tem 2 faixas. E tem um traço contínuo durante 3 ou 4 quilómetros ou mais. E geralmente sou bem comportado e encosto mais à direita. Só que arrependo-me logo quando passa um condutor por mim que quer cumprir o código de não calcar o traço contínuo da estrada e passa-me uma tangente. Eu acordo de imediato e coloco para o meio da estrada. E então depois temos 2 tipos de condutores. Aquele que não se importa de calcar o traço contínuo e aquele que se importa de calcar o traço contínuo. Então, tenho de ir com atenção para olhar para trás, para verificar se tenho alguns ao meu lado, para me encostar bem à margem para eles passarem. Eu acho que isto é uma alteração do Código da Estrada que permite que todos possamos andar e conviver. Que é, no caso da ultrapassagem de uma bicicleta ou um veículo lento, um trator, imaginemos isto, que temos muito para as nossas terras, que temos estradas com traço contínuo, em que os tratores andam lá e que, teoricamente, pelo código, os automobilistas, os carros, não podem ultrapassar. E esta alteração, obviamente, que é devidamente enquadrada, era um caminhar para uma melhor convivência. Já agora, nós temos de começar a pensar também na mobilidade ativa do futuro. E isso tem a ver com outros veículos que existem já, que são muito utilizados noutros países. Por exemplo, 10% já 10% das vendas deste tipo de veículos é normal na Suíça, que são as speedbikes. O que é que são speedbikes? São bicicletas de velocidade elevada. Estas bicicletas
Atenção, não é aquilo que anda aqui pelas estradas em Portugal, e é que eu tenho alguma pena, tenho de dizer assim, das forças de segurança, porque têm dificuldade em distinguir estes veículos, estes veículos, não, os que andam em Portugal, mascarados de bicicletas, não é? Que têm lá só uns pedais para enfeitar, mas carrega-se no botão e eles vão, e isto não é uma bicicleta, é uma motorizada e tem outras regras, portanto, mas as speedbikes fazem parte e vão continuar a fazer parte cada vez mais intensamente do tecido urbano. E em Portugal, que temos deslocações longas e fora dos grandes centros, eu penso que fará cada vez mais. E por isso era bom começarmos a adaptar o nosso urbanismo também e as nossas cidades para isto. Muito obrigado a todos. Peço desculpa pela intervenção. Eu agradeço imenso, mas o tempo já lá vai. Tem o dia todo para discutir estes e outros assuntos e temos que acabar esta sessão de hoje, agora da manhã, não é de hoje. Agradeço-vos imenso a colaboração, a atenção, a presença e, sobretudo, aqui dos nossos oradores. Muito obrigado. Convidamos agora todos os nossos participantes para um intervalo para café. Retomamos o seminário pelas 12h15.